Olá a todos e todas. Hoje estou passando para fazer a correção de algumas questões da atividade que eu passei sobre o conteúdo explicando a matéria e suas transformações. Os exercícios são página 59, revisão da letra A a F, página 60, questões 13, 16, 18, 21, 22 e 23. Vamos para o revisão. Letra A. De que é formada uma substância? São formadas por elementos químicos, moléculas e íons. Então, toda substância é formada por elementos químicos, moléculas e íons. De que são formadas as substâncias iônicas? São formadas por íons, que são átomos ou grupo de átomos carregados eletricamente. Os íons são átomos que têm uma carga positiva ou negativa. Então, as substâncias iônicas são compostas por átomos de cargas positiva ou negativa. Qual é o nome da representação escrita de cada substância? O nome é fórmula. Letra D. O que é uma substância simples? São substâncias formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Por exemplo, o gás oxigênio, O2, ele é formado por dois átomos de oxigênio. Então, são átomos do mesmo elemento químico, no caso, o oxigênio. Letra E. O que é uma substância composta? Substâncias compostas ou compostos químicos são substâncias formadas por átomos ou íons de elementos químicos diferentes. O que é uma mistura? É composto formados por diferentes substâncias. Então aí a gente conclui a questão da revisão da letra A a F. Na página 60, nós temos algumas questões. Questão 13. Qual das alternativas abaixo contém somente substâncias simples? Lembrando que as substâncias simples são aquelas substâncias formadas por um mesmo elemento atômico, pelo mesmo átomo. Então, nós temos aí na A, H2O. Nós temos hidrogênio e oxigênio. Não é o mesmo elemento químico. O HCl, dois elementos químicos diferentes. CaO, dois elementos químicos diferentes também. Então não é a letra A. Mesmo jeito nós temos na letra B o O2. Então não, aqui já tem uma substância composta. Na C nós temos uma substância composta, que no caso é a água. Na D nós temos só substância simples. AU, que é o ouro, Fe, que é o ferro, e o O2, que é uma substância simples formada por dois oxigênios. Então, a alternativa correta, letra D. Questão 16. O granito consiste em 4 minerais: fedespalto, magnetita, mica e quartzo. Se um desses minerais pode ser separado dos demais, pode-se afirmar que o granito é separação, a gente separa misturas. Então, aí no caso, o granito é uma mistura de 4 minerais. Letra E. 18. Em qual das sequências abaixo estão representados um elemento, uma substância simples e uma substância composta, respectivamente? Então, nessa questão 18, ele quer um elemento, que é uma substância simples e uma substância composta nessa seguinte ordem, ou seja, respectivamente. Então, nós temos aqui na letra A, o H2 é uma substância simples, não é só um elemento, então já não tem essa possibilidade de ser a alternativa A.
Do mesmo jeito, a B e a C já começa as alternativas com substâncias simples, e não um elemento. A D, nós temos uma substância composta, já que temos hidrogênio e oxigênio, e aí não inicia-se com um elemento químico como pede na questão. Então, a letra E é a alternativa correta. Nós temos o cloro, que é um elemento químico, temos a substância simples N2, que são 2 átomos de nitrogênio, e o HL, que é uma substância composta formado por 2 elementos diferentes. Alternativa correta, letra E. Questão 21. Um número de substâncias simples com atomicidade par entre as substâncias O3, H2, O2, P4, I2, C2, H4, CO2 e HE. Então ele quer o número de substâncias simples com atomicidade par. Aqui nós temos o O3 é uma substância simples, só que a atomicidade dele aqui, seu número 3, já não dá. H2O2, nós temos aqui no caso uma substância composta, formada por 2 elementos diferentes. P4 é um elemento, não a substância, é uma substância simples. O I2 também é uma substância simples par. E aqui no caso, uma substância composta, C2H4, CO2 também é uma substância composta, e o HE é um elemento, não uma substância simples, mas a gente vê também que o HE ele se comporta como um elemento químico, como também uma substância simples. Sendo assim, só tem é um número ímpar e ele quer número par. Então, só temos o fósforo e o iodo, que tem atomicidade par. No caso aí são 2. Letra D. Com relação às substâncias O2, H2, H2O, Pb, CO2, O3, CaO e S8, podemos afirmar que todas são substâncias simples. Não, nós temos substância composta. O O2 é uma substância composta. Temos um átomo, um elemento químico. Temos substância composta. Temos substâncias simples, mas tem entre elas substâncias compostas. Então não é a A. Somente O2, H2 e O3 são substâncias simples. Não, porque S8 também é uma substância simples. Todas são substâncias compostas? Não. A gente tem substâncias simples, como o O2, o H2, o O3 e o S8. Somente CO2, CaO e S8 são substâncias compostas? Não, porque S8 é uma substância simples. Então a alternativa correta que resta é a E, onde as substâncias O2, H2, Pb, O3 e S8 são simples. Então no caso a alternativa é. O número de elementos, de átomos, de substância e de moléculas representados no sistema é respectivamente. Primeiramente, ele quer um número de elementos. Cada figurinha dessa representa um elemento. Então, um elemento, 2, 3, 4.
Então, nós temos 4 elementos. O número de elementos são 4 elementos. De átomos, nós vamos ter 3, 5, 7, 10, 12. 12 átomos. De substância, a gente vai ter uma substâncias, ele não diz se é simples ou compostas, mas no caso a gente vai ter 4 e 5 moléculas, já que a gente tem substâncias se repetindo, ó, essa e essa se repete. A alternativa, letra A. Essa é a correção do conteúdo que eu passei anteriormente e qualquer dúvida eu estou à disposição, é só entrar em contato. Obrigado a todos e a todas.